Eu queria ler com os irmãos dois trechos da palavra de Deus, rapidamente. Um que se encontra em 2 Coríntios, capítulo de número 4, e o versículo de número 8. Segunda Coríntios, capítulo de número 4. Irmãos, nós sempre quando vamos ministrar uma palavra, nós queremos ensinar fundamentos de fé também, para que você não ouça apenas uma palavra, mas você também possa ter a sua fé edificada, né? Então, 2 Coríntios capítulo 8, versículo 9. 2 Coríntios capítulo 8, versículo 9. E antes de eu ler essa palavra, deixa eu falar algo para vocês. O pastor Edinaldo, ele comanda um trabalho. O pastor Edinaldo está aqui, cadê? Levanta a mão, pastor. Está ali, ó, o pastor Edinaldo. Nós temos um trabalho em Moçambique. Aliás, a Sal da Terra tem 3 áreas de atuação em Moçambique. Uma área com uma igreja local, plantada pelo pastor Moisés, que é pastor da Sal da Terra, lá com um trabalho maravilhoso lá em Moçambique. Um trabalho que está prosperando e crescendo e já vai abrir uma segunda congregação. Nós temos um trabalho com os médicos, em parceria com as universidades. Nós levamos médicos para Moçambique. Fazemos, em média, a cada 4 meses, levamos uma equipe de médicos de 4 em 4 meses, profissionais de saúde, dentistas, enfermeiros, e fazemos todo um trabalho ali com as crianças, com as pessoas, através e com parceria das universidades, principalmente a Universidade Federal de Uberlândia, principalmente. E temos também um trabalho de capacitação de obreiros, que é feito pelo pastor Edinaldo, que coordena esse trabalho lá, porque esse pastor nosso está lá, o pastor Moisés, ele veio para o Brasil, ficou aqui uns 5 anos aqui, sendo treinado, e voltou para lá. E lá, irmãos, quem conhece a África sabe, assim, é só um africano para aguentar aquilo lá, viu, irmão? Porque para nós é muito difícil. Só pessoas que Deus vocacionou mesmo, assim. Então é mais fácil você treinar os obreiros. Então o pastor Edinaldo faz esse trabalho de treinamento e capacitação de pastores, para que os pastores pastoreiem as igrejas lá. E a alimentação lá é muito fraca, é a base de um fubá, só que é um fubá não amarelo, fubá branco, né? Eles comem fubá, chamado shima, né? É o nome disso aí. E eles não têm acesso à proteína. Então, 2 vezes por ano, no meio do ano, no Dia das Crianças lá, e no Natal, o pastor Edinaldo promove, junto com os pastores locais lá, um almoço com as crianças, para que eles possam comer também um frango, uma carne, um peixe. Lá é muito bom de peixe, irmãos. Os camarões lá são uma coisa sensacional. Lá, então, assim, mas só os ricos e os turistas que comem aquilo lá, né? A população não tem acesso. Então, nós queremos lembrar também de ofertar na vida dessas crianças. Então, coloca o Pix aí da missão Conectar, coloca o Pix da missão Conectar aí, pastor Edinaldo, e vocês, no site, nos programas da igreja, tu tem esse banner aí, você pode ofertar depois. Eles vão procurar ali, depois vão colocar, ok? Mas eu quero meditar com vocês algo muito importante, que você vai... Eu tenho certeza, se você prestar atenção e captar, assim, isso vai transformar a sua vida, porque o que nós vamos falar aqui tem a ver com a encarnação, por que Cristo se fez carne, né? Então, o primeiro texto que eu quero ler com vocês, 2 Coríntios, capítulo 8, e a partir do versículo 9, diz assim, 2 Coríntios 8, 9, diz assim: pois vocês conhecem a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, se fez pobre por causa de vocês. Olha só, vou repetir. Pois vocês conhecem a graça, eu estou lendo a NVI, viu?
pois vocês conhecem a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico se fez pobre por causa de vocês, para que por meio da pobreza dele, vocês se tornassem ricos. Cristo se fez pobre para nós, para que através da pobreza dele nós ficássemos ricos. O texto está em Filipenses, no capítulo número 2, e que diz assim, carta de Paulo aos Filipenses, diz assim, a partir do versículo de número 5, seja o modo de pensar de vocês o mesmo de Cristo Jesus. Presta atenção. Que, apesar de ser Deus, não considerou que sua igualdade com Deus era algo que deveria ser usado como vantagem. Antes, esvaziou a si mesmo. Presta atenção nessa palavra. Ele esvaziou a si mesmo, assumindo a forma de servo e tornando-se semelhante aos homens. Sendo encontrado em figura humana, humilhou-se e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Amém? Que Deus possa falar conosco através da sua palavra. Eu quero meditar nesses versículos, mas antes eu quero trazer para vocês aqui, nós vamos usar como base ainda um texto de João, Evangelho de João, capítulo 1, quando nós falamos Jesus, Filho de Deus. Hoje nós podemos falar assim, Jesus, Filho de Deus, que você entende. Mas, na época da igreja primitiva, na época dos apóstolos, na época de Jesus, não era, se você falasse assim, Jesus, Filho de Deus, você poderia criar dúvida na cabeça da mentalidade grega. O que é uma mentalidade grega? Não é só a Grécia, porque a Grécia, antes do Império Romano, dominou todo mundo, e todo mundo, na época, falava grego, então era como se fosse inglês hoje, né? Era a língua que você se comunicava no mundo inteiro, era o grego. E a Grécia não exportou para o mundo somente a sua língua, exportou para o mundo a sua filosofia, exportou para o mundo a sua maneira de pensar, através dos pensadores como Sócrates, Platão e tantos outros mais, a cultura. Então, todos os países que absorveram a cultura grega eram chamados de cultura helenista, né? Ou de cultura grega, é a forma de pensar grega. E é importante você entender isso, porque na cultura grega existia vários deuses. E esses deuses, o principal dele, que era Zeus, ele era filho de um casal de deuses. Então, presta atenção. Então, você tinha ali o deus principal, que era filho de outros. E quando um deus mantinha relações com uma deusa, você era gerado ali filhos dos deuses. Então, e esses filhos dos deuses, particularmente, vamos falar aqui de Zeus, que é o mais importante deles. Esse cara na mitologia grega era um cara muito promíscuo, porque ele mantinha relações sexuais com deusas e algumas vezes ele se relacionava com mulheres. E ele se apaixonou por mulheres. Eu quero citar apenas uma aqui, que é Alquimena, que era mulher de Anfitrião. E ele era tão apaixonado por Alquimena que um dia o marido de Alquimena, o Anfitrião, saiu para a batalha e ela estava com saudade. O Zeus, então, se disfarça, assume a forma corpórea do marido dela, mantém relações com ela e engravida ela. E desse relacionamento vai nascer Hércules. E quando o Anfitrião descobre que a mulher dele está grávida e que ele não estava lá, ele quer matar Alquimena. E quando ele ia matar Alquimena, então vem o Zeus e fala para ele, cara, o negócio é o seguinte, vou abrir meu coração para você, eu sou o seu Deus. O negócio é o seguinte, me apaixonei pela sua mulher e ela está grávida realmente, mas foi eu
porque eu me disfarcei, eu transfigurei como em você. Ela pensou que estava tendo relação com você, mas na verdade era comigo, por isso que... E aí o cara pegou e falou assim, poxa, minha mulher me traiu, ela foi enganada por Deus, e eu vou brigar com Deus? Né? Então ele ficou calminho, né? Então, essa era a bagunça. Então, filho de Deus... Aí, quando um Deus se relacionava com um ser humano, nascia um semideus. Então, você tinha deuses, que eram filhos de outros deuses, e você tinha semideuses, que era filho de um Deus com um homem. Então, você falar assim para um grego, Jesus é filho de Deus, aí você tinha que falar assim, quem que é o pai? Ele é Deus ou ele é semideus? Ele é filho de qual Deus? Então, se você falar Jesus é filho de Deus, você ia causar uma confusão na mente de um grego. E se você falasse para um judeu que Jesus é filho de Deus, também você ia causar um problema, porque o judeu, na cabeça do judeu, é o seguinte: só existe Deus, o Pai. Só Deus, o Pai. Mas um dia o Pai vai enviar o Messias. E o Messias, na cabeça do judeu, o Machia, né, o Messias, ele é um homem que Deus escolheu para ser o Messias. Então, ele não é Deus, ele é um homem que Deus dotou ele de certa capacidade. Então, era mais ou menos o que os gregos falavam, ele seria quase um semideus. Então, João, quando vai escrever o Evangelho de João, ele não pode usar no começo a expressão filho de Deus. Porque se você fala filho de Deus, você pode gerar uma confusão. E o que João faz para que o judeu entenda quem é Jesus e para que o grego entenda quem é Jesus? O judeu, para ele só existe Deus, o Pai. Mas ele também entende que o Pai, dentro do Pai, ele tem o seu poder criador, que é a palavra, o verbo, a ação, que tudo que Deus Pai fala, cria. Então você pega Gênesis 1 ali e fala assim, no princípio criou Deus os céus e a terra. Então, o poder criador, a palavra, o verbo. Só que eles sabiam, o judeu sabia, Deus, ele é Deus e ele tem o verbo. Ele tem a palavra que está dentro dele, que é o poder criador de Deus. Então eles faziam separação entre Deus, Pai, e o poder criador de Deus, que é a palavra, que em síntese era a mesma coisa. E aí João vai escrever o Evangelho, e aí eu quero ler com vocês capítulo 1, projeta para nós capítulo 1 de João, capítulo 1 de João. E João vai trazer para nós algo importante, que eu quero compartilhar com vocês, 7 aspectos que João compartilha acerca de Jesus. Primeiro, lá no primeiro versículo, no princípio era a palavra. Põe em outra tradução para nós, só para ver que às vezes muda a palavra para o verbo, né? Vamos usar a expressão verbo, pode deixar aí na NA mesmo, verbo. No princípio era o verbo. Então aqui, João está falando o seguinte: no princípio, na eternidade, ele está falando que o verbo é eterno, que o verbo nunca teve começo, o verbo nunca veio existir, o verbo sempre existiu, o verbo sempre existiu, o verbo é o poder criador de Deus. Então ele está dizendo, no princípio era o verbo. E você nota que o verbo ali está com V maiúsculo, né? Ele tá usando um nome próprio. No princípio era o verbo. Aqui fala da eternidade. Ele não teve começo, né, início. Ele sempre foi. Ele é antes de todas as coisas existirem. Antes de qualquer coisa existir, o verbo já existia. Ele continua dizendo, e o verbo estava com Deus. Então ele faz uma desassociação aqui, falando que o verbo é uma pessoa
e Deus Pai é outra pessoa. O Verbo estava com Deus. Então ele está falando da personalidade do Verbo. Em segundo lugar, então, em primeiro lugar eu falei da eternidade do Verbo. Em segundo lugar, da personalidade do Verbo. O Verbo é uma pessoa. Ele estava com Deus, né? Ele separando ele do Pai, né? Para cumprir o propósito e o poder de Deus, né? E aí ele continua ainda, e o Verbo era Deus. 3 sentenças. No princípio era o Verbo, que é eterno. O Verbo estava com Deus, então é uma outra personalidade, é outra pessoa. E o Verbo era Deus. E era aí, é no sentido de que é e continua sendo. No passado, no pretérito imperfeito, ele era e continua sendo. Então, João, no primeiro versículo, faz 3 sentenças. Jesus é o Verbo existe desde o princípio, o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. E aí, ele continua dizendo, no versículo 3, todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele, nada do que existe teria sido feito. Então, o Verbo, criando, a palavra criando, ele era o agente do Pai em cada ação da criação. Tudo que foi feito foi por intermédio dele. Então, quem criou todas as coisas, como diz Gênesis 1, foi a palavra, foi o Verbo de Deus. E aqui João está falando que o Verbo é Cristo, o Verbo é Jesus. E diz mais, continuando aí, a vida estava nele. Nele estava a vida. E esta era a luz dos homens. Então é o seguinte, o Verbo é que dá a vida. Nós só existimos por causa da palavra de Deus, do Verbo de Deus. Jesus, ele te deu a vida, e como ser criador, ele não pode ter sido criado. Ele não pode ter sido criado, ele é o doador da vida, ele é a vida. Ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então é o Verbo que dá a vida, é o Verbo que te deu a vida, é ele que te sustenta. Aqui está a resposta bíblica para o problema da origem da continuidade da vida. Em todas as suas formas, a vida é dada e é mantida pelo Verbo. As coisas criadas não têm vida em si mesmas. Todos nós aqui fomos criados e nós não temos vida em si mesmo, porque nós morremos, nós nascemos, nós vivemos e nós morremos. Então nós temos um início, meio e fim. Somente o eterno, que não tem início, não tem meio, não tem fim, ele somente é. Então Deus é eterno, o Verbo é eterno. E ele diz mais, em sexto lugar, a vida era a luz dos homens. Então é o Verbo que revela, é ele que ilumina, é ele que te revela o conhecimento dele. Ao dar a vida, ele também dá a luz. Isso significa que todas as pessoas recebem iluminação, intimação de Deus a partir do próprio fato de estarem vivas no mundo de Deus. Pelo fato de nós estarmos vivos no mundo de Deus, nós recebemos cada dia, em cada coisa que foi criada. A Bíblia fala, na teologia você fala você estuda que tem 2 coisas que Deus usa para Deus escreveu. Um é a sua palavra e outra é a natureza que fala. A Bíblia fala assim, no Salmo, né? A natureza proclama a glória de Deus. Um dia faz menção, outro dia. Ele começa a falar do sol, da lua, das estrelas, dos oceanos. Então, tudo foi criado por Deus e essas coisas falam de Deus. E sétimo e último lugar. Então, vou repetir as 6 coisas que nós falamos. O Verbo é eterno, o Verbo é uma pessoa, o Verbo é Deus, né? O Verbo é divino, o Verbo é criador, o Verbo é doador de vida, o Verbo é quem revela todas as coisas. Sétimo e último lugar, no versículo 7, o Verbo se fez carne. Ele veio em testemunho para testificar acerca da luz. Versículo 14, perdão, em sétimo lugar, versículo 14. Ele veio, põe para nós lá, aquele que é a palavra, que é o Verbo. Pode botar na NA mesmo.
e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Então, o que João está falando? Aquele que criou todas as coisas, aquele que é eterno, aquele que é divino, aquele que tem vida em si mesmo, aquele que dá a todos nós a existência. Ele é Deus. Ele é Deus. Então, João constrói um raciocínio, falando assim, da existência de Jesus, que é eterno, que não tem começo, meio e fim. Ele diz, Jesus mesmo falou, eu sou o alfa e o ômega, o início e o fim. Então, Jesus é eterno. Jesus, ele tem uma identidade junto com o Pai. Então, ao invés de dizer Jesus, Filho de Deus, João está dizendo para nós, Deus, o Filho. Há uma diferença nessas duas sentenças. Quando eu digo assim, Jesus, o Filho de Deus. Quando eu digo, Ele é o Filho de Deus. E quando eu digo, Deus, o Filho. Porque eu afirmo primeiro quem Ele é, Deus, depois distingo Ele do Pai. O Filho, Deus, o Filho. Então, quem era aquela criança na manjedoura? Quem era aquela criança que, é incrível, nasceu na porta de um hotel, uma mulher grávida de 9 meses, em trabalho de parto, e que ninguém quis ceder o seu quarto para uma mulher grávida, em trabalho de parto, para dar à luz. Ninguém cedeu. E aquela criança que nasceu ali, como nós tanto falamos hoje, tão pequena, tão pobre, tão indefesa. Quem é aquela criança lá em Belém? Quem é aquela criança lá na manjedoura? Quem é aquela criança que o anjo veio falar para Maria que ela seria mãe? Que o anjo veio falar para José que ele seria o pai? Que ele foi proclamar para os pastores? Que ele foi proclamar para os reis magos? Quem é aquela criança que está na manjedoura? Quem é aquela criança de Belém? Essa criança é Deus, o Filho. É Deus, o Filho, o Criador de todas as coisas. Então, quando nós entendemos que Jesus é Deus, o Filho, essa expressão é mais forte do que nós dissemos assim, Jesus, o Filho de Deus. Para nós aqui não faz muita diferença, mas naquela época tinha que especificar, Jesus é Deus, o Filho. Jesus é Deus, o Filho. E agora, concluindo, as pessoas pensam o seguinte, que há uma teoria que surgiu naquela época chamada, na verdade, sempre a igreja debateu, mas essa teoria foi formulada recentemente, né, há uns 200 anos atrás, chamada teoria de quinoses. Essa criança, cadê o bebezinho que estava aqui? Uma boneca aqui. Presta atenção. Essa criança, as pessoas, vão imaginar que a criança está aqui, né? As pessoas pensam assim, nós falamos, essa criança é Deus. Presta atenção no que eu vou falar. Por isso é que nós falamos que Maria é mãe de Deus. Nós falamos que Maria é mãe de Deus, não no sentido de que ela é maior do que Deus e ela deu a luz a Deus, como os gregos falavam. Não, Maria é mãe de Deus porque o bebê que ela deu à luz é Deus. E esse bebê, as pessoas pensam assim, sendo que eles pegam aquele texto que nós lemos, né, que ele fez-se pobre por amor de nós, que ele se esvaziou. Então as pessoas pensam assim, Jesus se esvaziou para ser, quando ele se fez carne, ele se esvaziou, né? Olha só, lá, projeto para nós aquele texto lá de Colossenses capítulo 2, versículo 5, acho que no versículo 7 que ele vai falar para nós. Então presta atenção para nós concluirmos aqui. Quando Jesus se esvaziou, essa expressão esvaziar, muitas pessoas falam assim, pensam assim,
Jesus abriu mão dos seus poderes. Jesus abriu mão da sua onipotência. Jesus abriu mão da sua onisciência. Jesus abriu mão da sua onipresença. Jesus abriu mão de todas essas coisas e se fez carne. Preste atenção, não é isso que a Bíblia está dizendo. Talvez você já ouviu isso, talvez alguém já pregou isso para você, que Jesus é Deus sem os poderes de Deus. Não é isso. Jesus é Deus, e para ele ser Deus, ele não poderia abrir mão dos poderes dele. Então, algumas pessoas, não, ele é uma criança, mas ali ele é Deus, mas ele não é onipotente, ele não é onisciente, ele não é onipresente. Negativo. Jesus é Deus. Lá, o texto lá, Filipenses 2, pelo contrário, ele se esvaziou. E as pessoas pensam que se esvaziar é tirar todo o poder dele. É como Sansão, quando cortaram o cabelo dele, ele perdeu toda a força. Não! Aquela criança é o Deus onipotente, o Deus onisciente, o Deus onipresente. Jesus nunca abriu mão dessas coisas. As pessoas dizem, não, mas ele tinha que abrir mão para ser homem. Não! Jesus é 100% homem e 100% Deus. Ele nunca abriu mão disso. Lembra quando ele está andando ali no meio da multidão, a multidão, todo mundo apertando ele, todo mundo tocando nele, todo mundo tocando, e uma mulher toca nele na hora dos seus vestidos, e quando aquela mulher toca, ele para e diz, alguém me tocou. Alguém me tocou. Revelando a sua onisciência. Quando o paralítico é descido lá pelo telhado, lá na casa de Mateus, lá, e o paralítico é colocado aqui, ele diz, perdoados são os seus pecados. E as pessoas, mas quem só Deus pode perdoar pecado. Quando ele está andando lá, quando ele está deitado no barco, e o vento está soprando forte, e as ondas estão gritando, ele diz assim, mar, cala-te, vento, aquieta-te, cala-te, cala-te. E o mar fica calmo, e o vento para de soprar, e os apóstolos falam, quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Só quem tem o domínio sobre a natureza? Deus. E é o Deus, ele usando seu poder de onipotência, usando seu poder de onisciência. Quando Natanael converteu, a Bíblia diz que Natanael estava sentado debaixo de uma figueira ali, e aí ele estava ali pensando em algumas coisas, e desejando coisas tremendas acerca de Deus, ele estava ali orando, e aí Natanael não queria crer quando ele viu Jesus, e Jesus falou para Natanael, aqui está diante de mim um verdadeiro judeu, um homem sincero, um homem íntegro. E Natanael falou, da onde você me conhece? Ele disse, hoje, quando você estava sentado lá debaixo daquela árvore, eu vi o seu coração. Eu estava lá, falando da sua onisciência. Então você vê os atributos de Deus o tempo inteiro na vida de Jesus. E aí você pergunta assim, mas por que ele não usou todos esses atributos? Porque quando perguntaram para ele assim, quando é que o Senhor vai voltar? Ele falou, ninguém sabe, nem o filho sabe. Por que ele não fez todas essas coisas, né? Por que tem coisas que ele não fez? Porque a Trindade falou que certas coisas não ia fazer. Somente isso. Nós vamos fazer isso e aquilo nós não vamos fazer. Não tem problema nenhum nisso, não há crise. Quem é que pode ressuscitar um morto depois de 4 dias? Só Deus. O poder de Deus. Então, teve coisas que a Trindade falou, nós vamos fazer. Tem coisas que a Trindade falou, não, nós não vamos fazer. A Trindade resolveu todas essas coisas. Então, presta atenção, quando nós olhamos para Jesus, lá na manjedoura, e até mesmo antes da manjedoura, quando ele estava na barriga, lá, quando ele era apenas um embrião no ventre de Maria, é Deus. Este é Deus. Jesus, Deus, o Filho. E aí depois que João explica tudo isso, ele pode chamar agora Jesus Filho de Deus, que não é como os judeus pensam, não é como os gregos pensam, mas é a forma cristã de pensar. Ele é Filho de Deus, não no sentido que ele teve um começo, não no sentido que ele foi criado, não no sentido que Deus tem uma mulher, não. Mas no sentido que ele é um com o Pai. Aí você fala assim, então pastor, o texto diz lá que ele se esvaziou.
Eu pensava que ele tinha se esvaziado do seu poder. Já que o Senhor falou que ele não esvaziou do seu poder, de que ele se esvaziou? O que foi que Jesus se esvaziou para se fazer carne? Como diz o texto nós lemos em 2 Coríntios, né? Pois vocês conhecem a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que, sendo rico, se fez pobre por amor de vocês. Para que, por meio de sua pobreza, vocês se tornassem ricos. De que Jesus se esvaziou? Quando a Bíblia diz que ele se esvaziou, de que ele se esvaziou? A resposta está no Evangelho de João, no capítulo 17, versículo 5. Vamos ver aí. João 17, 5. De quê? E agora, ó Pai, glorifica-me contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti, antes que houvesse mundo. Ele se esvaziou da sua glória. Da glória que ele tinha antes do mundo existir. Da sua magnitude, da sua beleza. Ele apenas... Por quê? Porque agora ele se fez carne. Ele se tornou Emanuel. O Verbo se fez carne. A única coisa que Jesus abriu mão para se fazer carne foi esvaziar-se da sua glória. Deus encarnado. O Deus encarnado. O Deus, o Filho. Você entende isso? E João diz para nós, esse mesmo João vai falar assim, que lá na sua epístola, que um dia nós veremos ele como ele é, com a glória que ele sempre teve. Só que João vai além e diz, e nós seremos semelhantes a ele. Nós teremos, ele vai compartilhar conosco a glória que ele tinha antes da fundação do mundo. Quantos creem nisso? Amém? Que Deus possa falar no seu coração. Que Deus possa iluminar seu coração nessa palavra. E nesse momento, eu queria cantar de novo aqui antes, nós vamos ter outra apresentação das crianças, mas eu quero cantar aquela música de novo. Deus que do céu desceu e no nosso meio veio habitar. Lindo, né? Deus que do céu desceu e no nosso meio veio habitar. Deus que não se exaltou, mas se humilhou, né, para nos salvar. Ele levou sobre si os meus pecados e fez-se pobre para me enriquecer.